Olá pessoal, tudo bom? Essa é a primeira aula que a gente vai comentar a respeito de conteúdo. Então, a nossa disciplina é Organização, Sistemas e Métodos, e a gente vai justamente abordar a respeito da origem, né, do início ali de Organização, Sistemas e Métodos. A Organização, Sistemas e Métodos, ela está muito voltada ali para o início do estudo da administração. E até pela questão, né, o que se trabalha, né? Se trabalha a organização, trabalha métodos, vai se trabalhar sistema, né? Essa disciplina já foi chamada, né, não pela instituição, né, mas anos atrás essa disciplina já se chamou organização e métodos, depois vem organização, sistemas e métodos, e foi tendo algumas alterações ali na nomenclatura, mas ela vem toda do estudo, né, da origem do estudo da administração. É claro, se vocês forem pesquisar, às vezes, em livros, os autores vão trazer nos livros, né, a respeito, que a administração, ela veio lá dos egípcios, dos fenícios, de não sei o quê, mas às vezes tem algumas coisas assim que claro que é interessante, né, a questão de como conduzir tropas, como estratégias e tudo mais, mas tem algumas coisas assim que existe uma certa lacuna, né? A questão dos egípcios lá, até hoje não conseguiria reproduzir ali as pirâmides. Aí a gente não é uma coisa assim linear, né? O que a gente tem é o seguinte: a gente tem um determinado momento onde houve uma preocupação em formar um estudo sobre o assunto. Mas vamos lá, vamos começar aqui pelo início aqui do nosso conteúdo. Então diz assim, ó, no final do século XIX e início do século XX, com os estudos do Taylor e Fayol, né, que são responsáveis ali por todo o estudo a criação da administração, o que acontece? A gente vai ver adiante, né, acredito que vocês saibam, né, tanto o Taylor quanto o Fayol, eles eram engenheiros, né, não existia um curso de administração, não existia uma formação para administrador, né, e Fayol, ele vai defender muito a ideia da necessidade de você formar um profissional que ele não é um engenheiro, ele tem que ter outras competências, né, ele não vai ter só aquela competência ali técnica, mas ele vai ter que ter uma série de conhecimentos de gestão para conseguir, né, administrar um negócio. Então, é de lá que vai surgir, né, todo o estudo e até onde a gente tem que você tem, né, a formação de um profissional administrador. Vai vir justamente, né, desses dois engenheiros, o início, o embrião ali. E outros percussores da administração. A expressão, né, relacionada à organização, sistemas e métodos, ela foi inicialmente, ela surgiu nos Estados Unidos, através de um governador, que também foi presidente, né, do estado de Nova Jersey, né, Thomas W. Wilson, foi também presidente dos Estados Unidos e um dos principais pela formação, né, das Nações Unidas, da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. E ele advogava a ideia de que a administração era o governo em ação. Então, o que a gente consegue visualizar é que organização, sistemas e métodos, né, ela vai surgir na administração pública. Né? No primeiro momento, a organização, sistemas e métodos, a gente está falando aqui do governador dos Estados Unidos, né? Está falando justamente, né, da administração pública. Quero vir para cá, meu mouse, e beleza, passamos. Porém, não foi nos Estados Unidos que a ideia se disseminou. Foi na Inglaterra que o termo organização e métodos foi rapidamente incorporado às unidades de administração pública, que cuidava de processos de organização e racionalização do trabalho. Tudo isso próximo ao início da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? A ideia de organização, sistemas e métodos era justamente, né, pensem o seguinte, né, com o início da administração e tudo mais, você começa a ter uma quantidade de industrialização muito maior, você tem o surgimento dos grandes centros industriais, dos grandes centros das cidades, das metrópoles, tem a preocupação delas serem, de certa forma, ordenadas. Foi bem legal, a gente trabalhou em gestão socioambiental, a ideia de política urbana e tudo mais. E o que acontece? Você tem o homem do campo, né? Que antigamente a pessoa estava na área rural,
que visualiza a possibilidade de trabalhar na cidade, ter um ganho melhor, e ele faz, então, essa migração do campo para a cidade, e daí ele vai ter que aprender o ofício. Na hora dele aprender o ofício, você descobre o seguinte, né? Os estudos vão demonstrar o seguinte, que é muito mais interessante, ao invés de ele fazer o processo todo, ele se especializar numa parte do processo. Então, ele vai fazer uma parte do processo, com isso ele vai se especializar, vai ser muito mais rápido, vai ter muito mais, né, assertividade, vai fazer melhor as coisas, e com isso, a empresa vai ganhar. Então, a lógica, o que, que é? Pensem o seguinte, pensem que vocês estão naquele momento, vivenciando aquele momento. As pessoas, elas não tinham uma formação tão elevada, né? Então, assim, você necessitava de pessoas que pensassem todo o processo e você necessitava colocar pessoas que iam operacionalizar aquilo, né? O que a gente está visualizando, o que a gente já vê assim, imagens e coisa e tal, é que hoje em dia, por exemplo, pensa aquela linha de montagem que nem aparece lá naquele filme do Charlie Chaplin, ninguém vai assistir na minha aula isso, mas vocês talvez devem ter visto, se não, joga no YouTube, Tempos Modernos, né? Que daí o cara vai fazendo aquele trabalho repetitivo, e é claro que pode gerar fadiga, né? E exaustão, o que pode vir a gerar acidente de trabalho, então você tem todo um desenvolvimento que vai acontecendo. Mas num primeiro momento, o que se pensou é o seguinte: tem aqueles que vão pensar o processo, o gerenciamento e tudo mais, e vão ter os que vão executar, né? Os que vão executar, o cara trabalhava no campo, ele nem sabe o que é uma indústria. Então, assim, ó, a gente vai dizer e vai ensinar para o cara o que ele vai ter que fazer. E daí ele vai fazer. Talvez o cara nem sabe todas as etapas, ele só tem uma ideia. Assim, pessoal, eu ensino tudo aqui, assim, de coração e de alma aberto aqui, o que acontece. Já vi várias coisas, já passei por várias situações. E é uma questão de cada um, né? O que acontece? Se você tem um funcionário, ele sabe fazer tudo, ele é teu pode vir a ser teu concorrente amanhã, né? O ideal é que você remunere bem ele, que ele seja feliz e coisa e tal, e que ele fique no seu negócio, trabalhando com você a vida inteira, beleza? Só que, se ele fizer parte do processo, ele nunca vai conseguir alçar voos altos. Ele nunca vai conseguir fazer nada diferente. Então, assim, ó, aquela pessoa que trabalha numa metalúrgica, que ele faz só uma parte do processo, ele jamais vai ser o dono de uma metalúrgica com o que ele aprendeu lá. Às vezes a pessoa faz uma parte específica, você vai trabalhar numa grande corporação, aí você trabalha num lugar top, assim, aí trabalha só com, você trabalha assim, só com o exportações Ásia, determinado produto, blá, blá, bem específico, beleza. Você sai de lá, você só sabe fazer não sei o que, Ásia específico. Então você ou consegue uma vaga numa outra empresa, no mesmo setor que faz aquilo lá, ou às vezes, um cara que trabalhou numa pequena empresa, ele tem muito mais noção de negócio para fazer o negócio acontecer do que aquele cara que estava numa grande corporação. Por isso que vocês devem ter visualizado casos de diretores que depois acabaram saindo da empresa e eles não conseguem mais, porque ele não consegue retornar. Né? Ele estava assim, cuidando de uma coisa específica que numa outra empresa ele teria que abraçar outras coisas e o cara ficou defasado. Tá? Em muitos casos o cara vai empreender, o cara tem um bom valor, né? Se o cara estava no nível alto da corporação, ele acaba montando o negócio e ele às vezes sai daquela lógica de trabalhar pelo tempo e fazer o dinheiro trabalhar para ele. Esse dá certo. Aquele que fica com aquele mesmo pensamento às vezes não consegue, tá? Beleza. Então, a ideia é justamente o quê? Racionalizar, ou melhor, pensar os processos, a gente está falando de OSM, aqui nesse momento, a administração pública, né, de como é que poderia melhor fazer. Claro que a administração pública você não tem, né, hoje tem um nível, não estou falando de chão de fábrica aqui, mas assim, como é que pode ser? E até para monitoramento. Então, lembrem que a gente está falando de situações que eu não tinha todo mundo monitorado por câmera, eu não tinha a situação que hoje em dia, daqui a pouco você nem precisa ter ninguém monitorando as câmeras da cidade, porque é tudo reconhecimento facial. Daqui a pouco ninguém mais vai sair furtando, porque o cara furta, a câmera do reconhecimento facial consegue descobrir onde o cara está em momento de tempo real. Né?
Então, as coisas vão evoluindo, né? Aqui não. Aqui você precisa do quê? Daquela figura, e às vezes de uma estrutura hierárquica, né? Do supervisor, do coordenador, do gerente que vai para o diretor, né? Por quê? Porque não é nada informatizado e você também quer ter dados para tomada de decisão. Legal? Então aqui é melhor como melhor pensar o processo. Em 1950, pouco mais de 20 países já contavam com uma unidade de organização e métodos. No Brasil, a unidade de organização e métodos só vai aparecer anos mais tarde, na estruturação do DASP. O que era DASP? Né? Administração Pública. Né? Departamento Administrativo do Serviço Público. Tá? Em suma, a origem do termo ela é norte-americana, mas a função, organização, sistemas e métodos, ela tomou o corpo mesmo, foi na Inglaterra. E em outros países, na Europa, vindo ocupar espaço nas organizações brasileiras por volta de 55. Tudo isso começou especificamente na administração pública. Na empresa privada, a assimilação só ocorreu após o surgimento da administração pública, ou seja, organização, sistemas e métodos, é mais pensando assim naquela escola burocrática, né? Então ele vai surgir na administração pública e depois, né, com uma ideia de benchmark, de você pegar as melhores práticas, ela vai acontecendo, então, também, né, na iniciativa privada. Como surgiram as teorias da administração? Já que a gente falou que surgiu, né, a administração lá de Taylor e Fayol. Então, eu comentei num outro momento, e até pelo nosso horário, eu acho que eu vou ficar mais ou menos aqui, né? Vou só passar, acho que o slide que eu tenho as fases ali, mas eu não vou falar deles. Mas eu comentei isso como um extra, um plus, porque eu não sabia até se eu seria professor de vocês de OSM, não sabia como é que seria a grade e minha disponibilidade de horário, mas estou bem feliz, que é bem legal. Mas eu falei para vocês de um programa, hoje em dia dá para ver no YouTube, tá? Chamado Gigantes da Indústria. Esse programa Gigantes da Indústria é bem legal, porque ele vai contar a história, né, daqueles empreendedores que vieram de uma situação humilde e eles passaram por essa grande revolução. E essa grande revolução fez com que eles se tornassem as pessoas mais ricas do mundo, né? Tipo o Andrew Carnegie, né? O Rockefeller, né? O Rockefeller nem era o entendido lá da querosene, se tornou o mais rico do mundo. E pessoal, o que a gente está vendo com a questão do aplicativo, né? Eu tinha a ideia, sim, vendo uma pessoal que tipo assim, o futuro é a internet. Depois o cara falou assim, o futuro é o aplicativo, é verdade. Então assim, o que geralmente eles querem, né? Que você tenha o aplicativo instalado, que tem seus dados, e os seus dados valem muito, né? Então, qual que é o negócio do Facebook, né? Aí não sei, vocês pesquisam no YouTube, né? A teoria da conspiração lá, o Facebook reconhecer seus dados faciais, tem todo um banco de dados que daí é acompanhamento, aí não sei, né? Mas os seus dados contam, na verdade, os seus dados que eu quero dizer assim, seu comportamento de consumo, né? Porque que realmente o Facebook ele sabe assim, talvez ele sabe melhor de você do que você mesmo, né? Por isso que vem aquelas propagandas até chato assim, né? Gente que sabe um pouco, ele fala assim: se você tá vendo esse vídeo tem mais de 40, claro que o cara selecionou lá na hora de botar a ideia da publicidade do cara, sabe? Aí ele fala assim, se você é advogado, não sei o quê, fala assim, puta, que saco, né? Tipo, porque é para ser dirigido, sabe? E é claro, tem uns negócios aí que daí eu não cheguei em termos de evolução, de saber as coisas, né? Que é aquelas coisas que a gente está conversando assim, e daqui a pouco o celular fala para ti uma sugestão de um produto, né? Aí tu fala assim, filho da mãe, eu não pedi para o Google pesquisar. Será que ele está com a câmera aberta lá, sondando as coisas que a gente está fazendo, né? Não sei, né? Não quero, não vou surtar por causa disso, né? Fico bem tranquilo. Mas tem algumas pessoas que ficam bem preocupadas, né? Com o que falam e coisa e tal, e de poder sair. Mas é bem interessante. Então, assim, algumas coisas que a gente vai trabalhar na nossa aula que vem, que eu vou falar sobre os diversos autores aqui, foi o que fez, assim, com que pessoas vieram de uma situação humilde e se tornaram os homens mais ricos. E é o que a gente está visualizando, que é, às vezes, alguns gurizões ali que pegaram esse negócio da onda do digital e estão faturando milhões, né? Com 25 anos ali o cara já fez 20 milhões, né? E
e faz você repensar como é que é o seu pensamento. Eu gosto de comentar com o pessoal, porque quando eu era mais novo, tinha eu e um amigo meu. E eu tinha um amigo que cada semana ele queria ser uma coisa diferente. A gente era pequeno, né? Então um dia ele queria ser jogador de futebol, outro dia ele queria ser guitarrista, outro dia ele queria ser skatista profissional e tudo mais. E, e sei lá, a família era no mundo empresarial, então eu pensei assim, meu negócio é empresa, né? Mundo empresarial, não, esse negócio tipo assim, skatista, sei lá, nada a ver, né? Hoje em dia tem internet, né? E teve uma época que, né, da minha geração, todo mundo dava de skate, coisa e tal, era legal. Talvez vocês também andem de skate, ou andavam. Então, assim, tem skatista ali, vocês sabem que tem aqueles nomes de skatistas lá, o cara mora nos Estados Unidos, tem lá um negócio que o cara salta ali no half, show de bola, e daí você fala assim, cara, se o cara for o melhor ali como skatista ou for como surfista, ele tem uma qualidade de vida e tem recurso financeiro que antes, quando um amigo meu falava assim, eu quero ser skatista profissional, tu olha e fala assim, cara, não, nada a ver, isso aí não existe, né? Tipo, nada a ver. Aí, cara, hoje em dia tem o YouTube para dizer o que é nada a ver, né? Então, tipo assim, ó, você tem um sonho, tem um cara que ele seguiu o sonho dele ali e ele ganhou muito com a palestra, na verdade, né? Mas ele desenvolveu um negócio, depois ele foi às palestras lá, o cara com uma coisa simples, pode ser a profissão mais simples que o cara faça, mas que o cara faz com amor, com carinho, paixão ali, o cara teve reconhecimento, o cara ficou milionário, com as palestras, tá? Ele ficou milionário com as palestras, na verdade, né? Que ele fez. Era a época das palestras. Hoje em dia ele faria um curso online, né? Ele ia dizer assim, ó, pessoal, vou fazer umas lives com vocês, você se inscreve lá, faz meu curso, R$ 997, vai ter acesso durante um ano. Mas na época, o que o cara fez? Ele viajou o país inteiro. Eu tive a oportunidade de ter ele aqui, de participar de uma palestra para o curso de administração, né? E ele falou assim, ó, na época, ele faturava R$ 150 mil com as palestras dele. Tipo assim, ó, apaixonado por que ele faz, virou um case de divulgação dele se divulgar como marketing, pô, que legal e tudo mais. E daí ele começou a palestrar para os cursos de administração sobre as estratégias que ele utilizou para divulgar, para fazer o negócio dele crescer, e ele estava faturando. Aí ele falou assim, deixa eu mostrar meus carros. O cara tinha uma Mercedes e uma Land Rover na época. Aí a gente tava na faculdade, a gente olhava e falava assim, meu, que animal, não sei o quê, né? Depois tu começa a entender, claro, que boa parte do faturamento era da palestra, e realmente o cara ele entregava conteúdo e valeu muito a palestra, né? Às vezes vinha outros que tipo, não entregavam tanto quanto ele. Pessoal, deixa eu só mostrar aqui as fases que eu queria comentar. Então, a gente vai entrar aqui no assunto. Vou deixar para a nossa aula que vem. Então, em relação assim, à nossa conversa inicial, nossa aula introdutória, é isso. Semana que vem a gente vai continuar ali como surgiram as teorias e vai falar ali sobre os autores. Vai ser bem bacana, Taylor, Fayol, Elton Maio, o que era cada um deles. Mas trazendo para a realidade de vocês. Não vai ficar assim, falando cada um. Não, eu quero trazer assim, ó, para que serviu cada um deles, o que o cara queria, o que ele disse, qual que era a vantagem, qual que era a desvantagem, tá? Vai ser bem bacana. Vou parar a gravação, vou dar uns 5 minutinhos para a gente fazer algumas considerações, algum ponto que talvez alguém queira comentar alguma coisa, tá? Acabei não comentando sobre a avaliação, posso também comentar agora, mas vai funcionar nos mesmos moldes do nosso semestre passado. Beleza? Só um pouquinho, vamos lá.